Emprestem-me seus ouvidos. Eu sou o Pi e o meu convite é: vamos pensar? Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Pensar, podcast com o psiquiatra e psicanalista Luiz Alberto Pi. Pi hoje grava sozinho, em tempos de confinamento, por causa de coronavírus. Aliás, todos nós estamos confinados. E ninguém melhor do que ele, que foi conselheiro penitenciário do Rio de Janeiro e um dos profissionais a trabalhar com os confinados do Big Brother Brasil, para falar sobre essa situação. Pi, conta pra gente como é que é viver sob o confinamento e como é que a gente pode fazer para suportar essa situação da melhor maneira possível. Sobre a questão do coronavírus, tem esse aspecto do confinamento, que é uma situação que nós todos estamos vivendo, uma situação nova para quase todos nós, e uma situação em que nós estamos partilhando a mesma experiência, o que também não é uma coisa muito comum. Todos estamos vivendo a questão de estarmos sendo confinados, estarmos sendo instruídos, estimulados a nos confinarmos, né, nas nossas casas. Então, isso me lembrou algumas ideias que eu desenvolvi. A primeira foi quem me primeiro chamou a atenção para mim sobre essa questão do significado do confinamento foi o desembargador Francisco Horta, que foi, além de ter sido presidente do Fluminense, numa época gloriosa para o time, ele foi também, durante muito tempo, juiz da VEP, que é a Vara de Execuções Penais. Era o juiz que cuidava de todas as questões jurídicas relativas às pessoas presas no estado do Rio de Janeiro. E um dia, num almoço, um grupo grande de pessoas, ele estava falando sobre isso. Vocês têm ideia do que seja confinamento, cara, estar preso? E aí ele deu um exemplo, né? Imagine que nós estamos aqui num bom restaurante, um lugar agradável, com ar-condicionado, uma ótima comida, servido por garçons gentis. Imagina se, de repente, a gente não pudesse sair daqui durante um mês, estivéssemos presos durante um mês. Como é que vocês se sentiriam com essa liberdade tolhida? E a gente começou a conversar sobre o que a gente imaginava que seria o desconforto, etc. E ele, lógico, tinha sublinhado o seguinte: isso é o que todos os presos vivem, com a diferença que os presos estão confinados em situações de sofrimento, de carência, num lugar desagradável, sem nenhum conforto, uma comida de pouca qualidade, tratado não por garçons atenciosos, mas por guardas penitenciários truculentos e sem poder saber quanto tempo eles vão ter que cumprir isso sem poder ir embora, porque a pena tem uma etapa que é a liberdade provisória, condicional, etc., mas isso tudo é sempre algo indefinido, que não é muito claro, não é muito fácil de se adivinhar. Claro, nesse momento a gente conversou sobre essa questão e desenvolveu essa ideia de que o confinamento realmente era uma parte muito dolorosa da pena, a restrição de liberdade, né? Pena privativa de liberdade, como chamam. Depois eu tive a oportunidade de ver isso mais de perto, porque eu fui, durante 4 anos, conselheiro penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Era um grupo de pessoas, 14 pessoas, escolhidas pelo governador, e que lidavam com todas as questões relativas aos presos. Pedidos de liberdade condicional, indulto, possibilidade de sair, fim de semana, por doença poder ir para casa, enfim, essas questões. E mais, a gente visitava os presídios para ver as condições em que as pessoas estavam cumprindo pena, visitava os presídios para ver também condições, minha parte, as condições médicas, né, de higiene e de conforto mínimo, indispensável. Foi uma experiência muito rica. Eu visitei muitos presídios, convivi com muitos presos, conversei, tive uma troca bem interessante com eles, e algumas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, o fato da adaptabilidade do ser humano. As pessoas vivem essa situação estranha, diferente do normal da vida da gente,
e eles rapidamente se adaptam, criam toda uma vivência de interação, de convivência, os guardas penitenciários, a convivência entre eles, hierarquias que surgem dentro da prisão, poderes maiores ou menores que são desenvolvidos, né, obtidos por eles. Enfim, é um microcosmos, é um mundo que se estabelece ali dentro. E a outra experiência que eu tive depois foi a de ter sido participante da equipe que atendia o Big Brother Brasil nas primeiras versões. Trabalhei na seleção das pessoas que eram escolhidas para serem confinadas, também atendia o lado psicológico deles. Eu tinha entrevistas semanais. Entrevistas é uma maneira de dizer. Eu conversava com eles semanalmente, eu os via através de uma tela, eles só ouviam a minha voz. Mas todos eles, no tempo que estavam lá, semanalmente eu conversava, e quando eles queriam conversa extra, às vezes me chamavam. Enfim, foi uma experiência muito interessante, porque eu via como é que se desenvolvia o relacionamento deles uns com os outros, com as pessoas que comandavam o programa, né? Com a situação em si de confinamento. E tinha um agravante específico do confinamento do Big Brother, que era a ausência de notícias do exterior. Por esse ângulo, o Big Brother era muito, muito pior, muito mais difícil de ser suportado do que uma penitenciária comum, porque na penitenciária a pessoa tem contato com o mundo exterior, tem notícias, às vezes tem até televisão para ver, ou tem rádio para ouvir, e tem visitas. Então eles estão em contato com o mundo, ouvindo o que está acontecendo. Meu filho está aqui comigo, me fez uma pergunta que é como essas experiências todas que eu vivi me afetaram, me mudaram de alguma maneira. E a resposta que eu posso dar é a seguinte: aprendi algumas coisas interessantes. Aprendi, primeiro, o que mais me chama a atenção é a capacidade de adaptação, como a gente se adapta às situações novas. A segunda é a seguinte: a criatividade que emerge quando a gente está numa situação nova. Porque quando a gente está vivendo as situações habituais, a gente tem todo um protocolo de comportamento, uma forma já padronizada de se comportar. De repente, a circunstância nova e esse padrão desaparece. A gente tem que criar um padrão novo. Como é que é essa criação desse novo padrão de comportamento? E se te observar, olhar em torno, vai ver o que está acontecendo, vai ver consigo mesmo o que está acontecendo comigo, que padrões novos eu estou usando, quanto eu fico apegado aos antigos padrões. Eu já ouvi falar de gente que passou a trabalhar fazendo home office, trabalhar em casa, e que tem que se vestir, botar paletó e gravata para sentar na frente do computador, como se estivesse indo trabalhar no escritório, mesmo estando em casa. E outros que dizem, não, que bom que eu não tenho que ir para o escritório, não tenho que me arrumar, então eu saio de pijama, de camiseta, vou para frente do computador, ou seja lá que for, mas em geral eu trabalho em casa mesmo, eu trabalho de computador, né? Então, acho que tem essa questão de a gente ser mais ou menos apegado aos hábitos, mais ou menos. Quem é muito apegado aos hábitos sofre muito quando as circunstâncias mudam e a gente tem que abrir mão de hábitos ou criar novos hábitos. E quem não tem esse apego ao hábito e está habituado a estar sempre mudando, sempre criando coisas novas, tem mais facilidade para viver essa situação, que é sempre uma situação que eu acho que o lado positivo é o desafio da criatividade. Então, na medida que a criatividade está sendo desafiada, é também um momento da gente procurar derramar essa criatividade sobre algum processo, escrever, cantar, fazer música, pintar, desenhar. A arte é o reduto da criatividade e é onde a espiritualidade e o melhor, o mais profundo do ser humano se manifesta. É como se fosse um sonho novo, né? Um sonho. A gente cria todo dia no sonho, a gente cria uma coisa, né? Uma coisa estranha qualquer, só que a gente não, em geral, não sabe como nem porquê e às vezes nem lembra direito. Mas vamos poder sonhar acordados, vamos poder ter um tempo extra para esse convívio
com o mais profundo da gente mesmo. Estou falando em fazer arte também, é bom não esquecer a questão do apreciar a arte, ter uma relação mais interativa com a arte. E com a arte eu falo na leitura, na contemplação. Tem vários museus que fazem exposição online agora, eles abriram muita coisa nesse sentido. A gente pode visitar museus pela internet. E música, escutar muita música, todo tipo de música, procurar coisas novas, interagir mais, né, em busca de coisas que a gente ainda não conhece na arte. E cinema também. Cinema é uma arte fantástica. E poder ver um filme um atrás do outro e até pensar sobre eles, o cinema nos dá muita essa oportunidade. Hoje em dia que a gente pode tem controle remoto e pode parar um filme para rever uma cena ou para pensar no significado daquela trama, e não tem que assistir ele obrigatoriamente por inteiro. E isso é muito bom, né? Eu acho que o controle remoto nos deu uma nova visão, especificamente sobre cinema e sobre balé, enfim, sobre artes visuais em movimento, que a gente não tinha antes, né? Acho que a gravação já nos deu uma nova visão, um novo poder sobre a música. Ter uma música gravada te dá um poder de escutá-la quantas vezes você quiser, enquanto que antigamente você tinha que ir a um concerto e escutava uma vez só. Então, o fato de ter começado a existir a possibilidade de se gravar uma música, nos deu um poder sobre a música. E o videocassete primeiro, né? Enfim, todas as formas agora que a gente tem de cinema gravado, ver e rever uma cena, ver como é que foi filmado, como é que ele cortou daqui, botou ali, por uma curiosidade mesmo. Como é que se faz isso? Como é que se faz o cinema? Como é que se fazem e se encadeiam essas cenas? Por que desse jeito e não de outro? Então, tudo isso desafia a nossa curiosidade e são momentos que agora a gente pode ter para levar avante, né, essa nova relação com as artes de uma maneira geral, além de a gente pensar na própria expressão artística nossa, né? Essa foi mais uma edição do Vamos Pensar, podcast com o psiquiatra e psicanalista Luiz Alberto Pi. Você pode interagir com o Pi nas redes sociais. Luiz Alberto Pi, Luiz com Z, Pi com Y. Mande suas perguntas, interaja com ele e sugira temas para o podcast. Até a próxima!